eu quero lhe agradecer antecipadamente por ter nos atendido e quero perguntar aos irmãos que estão felizes com a presença dessa família aqui, o pastor David, a irmã Silvana, a Duda e o Davizinho, se vocês estão contentes. Vamos levantar nossa mão e dizer para ele: pastor, o senhor é sempre bem-vindo na nossa igreja. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos nesse dia especial, não é? E poder compartilhar um pouco do ensinamento de Jesus para nós com relação à mordomia cristã. E nós, quando éramos mais novos, ouvíamos muito nossos pais falarem em mordomia, né? Mas era porque a criança ou adolescente quer a mordomia no sentido de descansar demais, não é? Esse menino só quer mordomia, e normalmente a ideia que se tinha de mordomia era essa. Mas quando passamos a conhecer a Cristo e viver o dia a dia da vida cristã, a gente foi entendendo que não tem nada a ver com mordomia isso. A mordomia tem a ver com ser mordomos, com ser guardadores daquilo que Deus deu para nós. E para isso eu queria ler com os irmãos um texto, e eu vi que vários irmãos trouxeram suas Bíblias. Então a gente vai fazer uma leitura que é um pouco longa, uns 14 versículos. Vou pedir que cada irmão leia um versículo, tá bom? A gente pode fazer aqui no sentido do relógio horário, que aí dá para a maioria fazer a leitura de um verso, amém? Vamos abrir aqui Mateus 25. Mateus 25, versículo 14 ao 30. Glória a Deus. A parábola dos 10 talentos. Eu creio que é um dos textos mais clássicos para se exemplificar a ideia de mordomia, de cuidado com aquilo que Deus entregou para nós. Amém? Então eu leio o primeiro, aí a nossa irmã aqui lê o segundo e vai de um por um, tá bom? Até chegar lá. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. 17. Também tinha dois talentos e ganhou mais 2. Mas o que recebera um foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Olha, aqui estão outros 5 talentos que ganhei com eles. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do Senhor. Isso, 22, irmão Sérgio. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o Senhor me deu 2 talentos para investir, e eu ganhei mais 2. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado, escondi na terra o seu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: mal e maldito servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro ao banqueiro,
e quando eu viesse, receberia com os juros o que é meu. Vai, Bruno. Tirai-lhes, pois, o talento e dai-o que tenha os 10 talentos. 29. Gabi? Porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E o 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém. Bem, irmãos, esse texto, ele está inserido naquele chamado sermão profético de Jesus, não é? Ele está falando a respeito dos últimos tempos, dos últimos dias, das dificuldades que serão aqueles dias, né? Temos mais aqui uma família chegando. Deus abençoe, irmãos. Podem se juntar a nós. Tem ali uma poltrona preparada para o Senhor, desde a fundação do mundo. Amém? Então, irmãos, esse texto é um sermão profético. E no meio desse sermão ele vai tratar a respeito dos talentos. Esses talentos aqui, eles vão variar de acordo com cada nacionalidade, né? Os estudiosos da antiguidade, você vai ver que um talento ele pode variar de 35 até 60 quilos de ouro em alguns lugares. Em outros lugares era o ciclo. Mas o fato é que nós estamos falando de uma quantidade grande de dinheiros, mesmo sendo apenas 5 dado para aquele que recebeu mais. O segundo recebeu 2 e o terceiro recebeu 1. E o texto vai dizer que cada um recebeu conforme a sua capacidade. A gente vê que Lucas fala sobre essa parábola também. Mas aqui uma coisa desperta a atenção, que 2 deles se preocuparam com aquilo que receberam. Eles granjearam, trabalharam e multiplicaram o talento que havia recebido da parte de Deus. Da parte do seu Senhor, aliás, né? Contextualizando para nós o que recebemos de Deus. O que recebeu 5 ganhou mais 5. O que recebeu 2 ganhou mais 2. Mas a gente tem um mau exemplo aqui, que foi o que recebeu 1. Ele, preocupado com a severidade do seu Senhor, pega aquele talento, enterra e vai descansar, esperando o seu Senhor regressar. Aqui uma coisa fica clara, o Senhor não deu um tempo determinado para voltar. Ele deixou o talento nas mãos deles e foi para uma terra distante, sem um prazo de retorno, para que eles pudessem ter o tempo suficiente para trabalhar ou simplesmente entender que havia uma certa pressão sobre o tempo, porque eles não sabiam quando o seu patrão poderia voltar. E esse homem, então, quando volta ao seu senhor, os 2 primeiros vão dizer: Senhor, tu me dá 5 talentos. Eu consegui ganhar mais 5. E aí o Senhor usa a mesma frase para o servo que ganhou 5 e para o servo que ganhou 2 talentos. Servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Vem o de 2 talentos e ouve a mesma frase. E quando vem o terceiro que recebeu só 1 talento, ele vai dizer: Senhor, eu sabia que tu eras homem severo, que colhes onde não plantou, que juntas onde não espalhou. Então, olha, eu com medo de perder o teu talento, eu enterrei, está aqui o que é teu. E devolveu. Aqui, irmãos, eu separei 10 verdades a respeito dessa parábola, para nós meditarmos um pouco a respeito da nossa mordomia como crentes, como servos de Deus. A primeira verdade que eu tiro aqui, irmãos, é que, primeiro, todos eles receberam talentos. Eles foram tratados iguais uns aos outros. O que recebeu 5, o que recebeu 2, o que recebeu 1, todos eles receberam um voto de confiança do seu Senhor. Todos eles receberam talentos das mãos do seu Senhor para trabalharem. Uns receberam mais, outros menos. Mas o fato é que todos receberam talentos. Amém? O que a gente aprende aqui, irmãos? Que todo aquele que conhece a Cristo, ele recebe talentos das mãos do Senhor. Dons, talentos, habilidades, capacidade de administrar, de multiplicar aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Isso aqui inclui a todos nós que estamos aqui. Você vê que a parábola deixa claro, e a gente já sabe que parábola são comparações de coisas celestiais com coisas terrenas, para mostrar realidades eternas para nós. E aqui ele usa então
o termo dos talentos, que era uma coisa comum para eles na época, mas que para nós também fica claro, porque trata-se de valores, de coisas importantes, de coisas que possuem um significado para a vida. E aqui ele deixa claro que todos nós recebemos talentos da mão do Senhor, qualidades. Amém? E eu vou dizer aqui mais um pouco adiante que isso não se limita apenas a ministério. Porque a primeira coisa que a gente pensa aqui em talento é o talento de cantar, é o talento de pregar, é o talento de tocar, é o talento de fazer alguma coisa na igreja. Mas aqui são habilidades que envolvem a nossa vida como um todo. São presentes de Deus para nós. Então, todos nós recebemos talentos. Eu gosto até de brincar com alguns irmãos que dizem assim: eu não sei pregar, pastor. Eu não sei evangelizar. Eu não sei falar de Jesus para ninguém. Aí eu sempre vou lá para aquela história do cego de nascença. Salvo engano é João capítulo 9. Que diz que o cego de nascença foi curado por Jesus. E não sabe, Jesus cuspiu ali no chão, fez um lodo. Ainda bem que ele não enxergava, senão ele ia sair correndo, né? Ele cuspiu no chão, fez um lodo, passou nos olhos dele e mandou ele se lavar no tanque de Siloé. Ele foi, se lavou e voltou vendo. E aquilo foi um alvoroço para todo mundo. E todo mundo começou a perguntar: mas como foi que isso aconteceu? Não, eu era cego. Um homem chamado Jesus untou meus olhos com lodo e mandou eu me lavar. Eu fui, me lavei e voltei vendo. E aí daqui a pouco indagam os pais dele preocupados em não ser expulso da sinagoga, dizem: olha, ele já é de maior, fala com ele aí, ele era cego. Mas ele é que sabe. Aí eles vão de novo com o cego e dizem: como é que realmente aconteceu isso? Aí ele disse: olha, eu já falei para vocês, eu vou repetir. O homem chamado Jesus untou os meus olhos, passou lodo e mandou eu me lavar. Eu fui, me lavei e voltei vendo. Vocês querem virar discípulo dele? Aí disseram: discípulo de você sejas tu. Nós somos discípulos de Moisés. Mas o homem pecador não tem condição de fazer um milagre desse. Aí o cego diz assim: olha, se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Então isso quer dizer o quê? Que mesmo que nós não saibamos pregar, a gente sabe dizer que era cego e agora está vendo. Que não tínhamos uma vida com Deus e agora temos. Que não tínhamos uma vida feliz e agora nós somos felizes diante do Senhor. É como 1 Pedro 2,9 diz: vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, retirado da escuridão das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não erais povo de Deus, agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então nós temos talentos. Amém? Todos que estão hoje aqui nessa noite. A segunda verdade, irmãos, que eu vejo é que os talentos não eram deles. Os talentos eram do Senhor, do proprietário, do patrão. Isso aqui é uma realidade muito viva para nós. Porque nós vemos hoje muitas pessoas que vivem como se os talentos fossem deles. Tudo que nós temos, irmãos, não é nosso, nós somos mordomos. Nós estamos tomando conta. Conta-se a história, eu tive o meu último pastor na Iadã, no Amazonas. Ele foi vice-presidente do pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos, que foi um dos maiores líderes que a Assembleia de Deus teve no Brasil. Ele foi pastor no Rio de Janeiro, foi pastor no Amazonas, foi presidente da Convenção Geral da CGADB. E todas as vezes o pastor Osiel dizia que quando o pastor Alcebiades ia sair do gabinete pastoral, ele dizia assim: pastor, agora eu vou pegar o melhor carro do mundo e vou para casa. Ele tinha um Fusca da igreja. Aí quando perguntavam dele: pastor Alcebiades, que horas são agora? Aí ele dizia: o melhor relógio do mundo agora está marcando 8h30. E aí tudo que perguntavam dele, ele dizia que era o melhor do mundo. Ele dizia assim: não, ele é o melhor do mundo porque é meu, porque Jesus me deu. Eu vou dirigir o melhor carro do mundo porque ele é do Senhor, eu só estou tomando conta dele. Por quê, irmãos? Porque nós somos mordomos daquilo que Deus nos deu. Então tudo que nós temos é emprestado. Ah, pastor, é emprestado, mas eu pago todo mês. Mas se alguém coloca o dinheiro no teu bolso para te pagar isso aí. E ainda deixa sobrar um pouquinho para você desfrutar um pouco da vida. É Deus quem faz isso para nós. Então, a segunda verdade que nós temos aqui é que todos os nossos talentos são emprestados. Não pertencem a nós. Eles pertencem ao dono. Pertencem ao Senhor. Amém? Terceiro lugar, irmãos.
Quando nós colocamos dificuldades para fazer o que Deus colocou nas minhas mãos, é como aquele servo que enterrou o seu talento. Por quê, irmãos? Porque nós somos chamados para multiplicar, para frutificar e não para justificar. Todas as vezes que eu só justifico, eu não estou frutificando. Ele chega e diz: Senhor, eu sabia que tu eras homem severo. Olha lá. Ele vai dizer assim, chegando que tinha: Senhor, eu conhecia-te, que és homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado, olha a desculpa dele. E atemorizado, Senhor, eu escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Quando nós começamos a agir com muita desculpa, a gente para de frutificar. Porque nós somos chamados para sermos produtivos nessa vida. Isso não é de agora não, irmãos, desde o Gênesis. Desde que Deus criou o jardim do Éden e colocou Adão e Eva ali. Ele deu para eles tudo aquilo para quê? Para eles frutificarem, para eles crescerem. Mas aí no final de tudo, Adão disse assim: Senhor, essa mulher que tu me deste aí. Começou a dar desculpas. Aí o Senhor chegou com a mulher e disse: foi essa serpente que o Senhor botou aí no jardim. O Senhor que é culpado, que botou esse bicho aqui. E aí o que aconteceu? Eles foram expulsos do jardim. Para sempre. O que isso mostra para nós, irmãos? Que todas as vezes que nós tiramos o foco de sermos produtivos para o reino de Deus, nós começamos a dar desculpas e não somos mordomos fiéis e verdadeiros do Senhor. Amém? Conta-se a história de um pastor que foi numa conferência, um pastor americano muito conhecido, e um homem que evangeliza no mundo todo, tem trabalhos missionários em todos os continentes do mundo. E ele foi pregar numa conferência por 2 dias no Brasil. E cada espaço de tempo que ele tinha livre, ele chegava para o pastor da igreja e dizia: tem alguma coisa para a gente fazer aí? Tem alguém para visitar? Tem alguém para a gente orar? Tem alguém para a gente evangelizar? Porque a gente está perdendo tempo. O tempo é precioso. Me dê alguma coisa para eu fazer aí. Por quê, irmãos? Porque o mordomo, ele está preocupado em agradar o seu Senhor. Ele não sabe a hora que ele vai voltar. E ele vai voltar um dia. E ele vai voltar para quê? Para prestar contas. E a gente sabe que prestar conta, a gente tem que saber o que nós estamos falando, o que nós estamos apresentando. Porque o dono sabe o que ele tem. E ele quer saber por detalhes como é que as coisas estão andando. Amém? Eu me lembro que quando eu nas empresas que eu trabalhei, eu sempre trabalhei muito com planilha de Excel, criando controles, fazendo coisas desse tipo, porque eu sou da área de logística, de transportes. Então a gente usa muito Excel. Excel para fazer conta, para fazer projeção, para fazer controles, para fazer medição de indicadores de performance, essas coisas. E aí às vezes uma planilha dava problema, aí a pessoa me ligava lá da matriz da empresa, para eu sair lá do meu galpão e ver o que estava acontecendo com a planilha. Quando eu bati o olho, eu já sabia o que era. Alguém mexeu nessa fórmula aqui, meteram uma vírgula aqui, essa vírgula não existe. Aí disseram: poxa, eu estou desde ontem tentando descobrir qual é o problema dessa planilha. O senhor acabou de chegar aqui e encontrou. Eu digo: é porque foi eu que criei. Se eu criei, eu sei onde é que vai funcionar e o que pode ser o problema se der defeito. Quem te comissionou, quem te escolheu, quem entregou dons nas tuas mãos, ele sabe cada situação da tua vida que está impedindo você de ser produtivo e frutífero. De você ser um bom mordomo, de você tomar bem, conta bem daquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Ele sabe o que pode estar te impedindo, o que pode estar te atrapalhando, o que é que pode estar sendo colocado como impedimento para você, porque Ele investiu muito em você. O investimento dele não foi fácil, não foi baixo, foi alto. E você foi criado, isso mostra para nós aqui uma outra verdade, que eu nem anotei, mas que é uma verdade grande. Que o investimento que Ele fez em nós foi alto. E Ele sabe a capacidade que nós temos de dar retorno para Ele. Aleluia! A sua capacidade é grande de dar retorno para Deus. Dar retorno para o reino de Deus. Olha aí, o ouvinte está prestando atenção aqui. Ó. Então, irmãos, nós podemos dar muito fruto para Deus. Amém? As suas capacidades são altas. Não enterre o dom que Deus deu para você.
Porque Ele vai prestar conta com você. E você não pode chegar naquele dia e dar desculpas. Ah, Senhor, mas eu sabia que Tu era severo, então eu guardei aqui, eu fiquei com tanto medo de perder, que eu não fiz nada. Não. A ideia não é perder o que você recebeu, é multiplicar o que Ele já te deu. É aumentar tuas capacidades, é aumentar tua condição no reino de Deus. Amém? Vamos lá, a quarta verdade. Somos mordomos de tudo o que Deus colocou nas minhas mãos. Isso aqui é interessante porque a gente pode ver que no meio cristão tem são dois grandes opostos. Ou as pessoas têm um formalismo exagerado das coisas de Deus, ou eles têm um fanatismo exagerado. E Deus quer que nós sejamos equilibrados, saibamos balancear as coisas. Nem sermos formalistas demais, não, tudo tem que ser exatamente naquele molde, naquele negocinho bem desenhado. Irmãos, eu não consigo aceitar essas coisas. Porque se eu começo a limitar o Espírito de Deus, as coisas de Deus começam a ficar limitadas também. Um dia um paralítico chegou para ir onde Jesus estava e não deixaram ele entrar pela porta. Então os amigos, sabiamente e inconformados em receber ou não, abriram um buraco no telhado. Abriram um buraco no telhado, embora medir aqui mais ou menos onde é que Jesus está. Está aqui, abre o telhado. Rasgaram o telhado, desceram o paralítico, e quem não deixou o paralítico entrar na cama, teve que abrir caminho para ele sair andando, porque ele saiu curado. Então há momentos que o teto tem que quebrar, as coisas têm que acontecer. Não podemos viver engessados. E o formalismo engessa a igreja de Jesus. Jesus sempre foi aquele que quebrou os paradigmas, quebrou as barreiras do formalismo, da religião da época. E hoje nós precisamos também quebrar o formalismo da religião. Nós servimos a Cristo. É certo que fazemos parte de uma igreja, somos membros de uma igreja, mas nós não pregamos igreja. Nós pregamos a Cristo. E tudo que Ele nos deu pertence a Ele. A minha esposa pertence ao Senhor. Ele me deu para eu cuidar dela, para eu amá-la, para eu poder respeitá-la, porque eu vou também prestar conta da minha vida como marido. Os meus filhos são do Senhor. Os irmãos já sabem, minha esposa não podia ter filhos, mas Jesus nos deu 2 filhos. E quando os 2 nasceram, nós dizemos: Senhor, o Senhor nos deu, mas a gente devolve eles para Ti, eles são Teus. Até o resto da vida, até o fim da vida. Isso é mordomia. A nossa família é de Deus. E se eu estou estragando os meus filhos, eu estou destruindo aquilo que Deus entregou para eu administrar e cuidar para Ele. Porque eles são deles. Eles são dele. Ele vai requerer das minhas mãos. Amém? Então tudo que está nas nossas mãos é nosso, os meus negócios. Um dia eu ouvi uma pregação a respeito do juízo final, de Leonard Ravenhill. E aquela mensagem nunca saiu da minha mente. Talvez tenha sido a pregação mais forte que eu já ouvi na minha vida. Ele dizia uma coisa a respeito daqueles que vão se perder. Lá em Jeremias fala: passou a cega e findou o verão, e nós não estamos salvos. Esse é o cântico daqueles que ficarão de fora. Mas o pior de tudo é que ele dizia assim, ó: você vai prestar contas diante de Deus de cada centavo que entrou no seu bolso depois que você aceitou a Cristo. Ele vai prestar conta de cada minuto que você gastou à toa depois que você conheceu a Cristo. Ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas depois que eu conheço a Ele, eu preciso prestar contas de tudo que eu vivi depois que eu passei a conhecer Ele. Então a minha família, os meus negócios, os meus bens, tudo que a gente costuma dizer, minha casa, meu carro, minha família, minha esposa, meus filhos, tudo é dele. Tudo é dele. Mas nós vamos também prestar contas do nosso tempo. Porque vocês já perceberam que as pessoas, o maior mal de hoje é não ter tempo. Eu não tenho tempo. Pastor, eu não posso ir lá no culto no lar porque eu não tenho tempo. Vai ter oração na igreja, eu não posso ir, pastor, porque eu não tenho tempo. E aí o Senhor vai olhar para nós. Essa semana até o pastor Tiago falou uma coisa interessante. A maioria dos irmãos aqui na América tem iPhone, né? E aí lá o iPhone ele mostra quanto tempo você gastou em cada aplicativo. Dá uma olhada lá para ver se você não tem tempo. Dá uma olhada quanto tempo você está gastando no Face, no Insta, no Facebook, em tantos outros aplicativos, no WhatsApp. Tudo aparece lá.
o tempo que a gente gastou, e o percentual ele ainda faz um ranking do aplicativo que você ficou mais tempo, que ficou menos tempo. E a gente vai perceber que a questão não é a falta de tempo, é a administração desse tempo, é a mordomia desse tempo, é a maneira como eu utilizo esse tempo. E eu não posso simplesmente dizer que não tenho tempo. Eu posso ser o homem mais ocupado do mundo, mas eu preciso prestar conta do meu tempo a Deus. A história conta que John Wesley, ele não iniciava um dia de trabalho sem começar orando. E eu essa manhã, quando eu acordei, eu falei para minha esposa, amor, hoje Deus me acordou várias vezes de madrugada. Só que ele não foi aquele acordar assim só para olhar como é que está e apagar de novo. É aquele acordar de acordar esperto. E eu falei para ela, eu senti que Deus está me chamando para orar, para buscar a Ele. E isso acontece com muitos de nós, com frequência. Só que nós queremos aproveitar o tempo dormindo e não aproveitar o tempo com Deus. Ter um tempo maior com Ele. Ler um pouco mais a palavra. Isso tudo é mordomia. É ser mordomo. Amém? Em quinto lugar, irmãos, ele fala de algo interessante. Isso aqui me chama a atenção porque ele diz assim: foste fiel no pouco. Veja, o que ganhou 5 não ganhou pouco. Ele ganhou 5. O outro ganhou 2. E para todos dois ele diz a mesma frase. Ele diz: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Isso quer dizer o que, irmãos? Que aquilo que Deus nos deu ainda é pouco diante do que Ele pode nos dar. Se eu for fiel com aquilo que Ele já entregou nas minhas mãos, Ele pode fazer com que isso se torne ainda muito mais. Porque aos nossos olhos pode parecer muito que recebeu 5, mas aos olhos de Deus diz: não, tu foste fiel sobre o pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Aquele que devolveu o talento, no final de tudo ele disse assim, ó, pega esse talento e dá para aquele que tem mais. Ele recebeu 5, agora tem 10 e vai ficar com 11. Porque aquele que tem muito, se for fiel, vai receber muito mais ainda. Então, irmão, será que a gente consegue ter noção do muito mais de Deus para nós? Se nós olharmos, por exemplo, Mateus capítulo 7, Sermão do Monte, é o sermão que eu mais amo na minha vida. Quantas vezes for preciso eu pregar o Sermão do Monte, eu prego. Eu fiquei há uns 2 anos atrás pregando durante 1 ano o Sermão do Monte. Versículo por versículo, eu demorei 1 ano para pregar o Sermão do Monte todo. E naquele sermão, há o texto que ele diz assim, ó, vocês estão vendo as aves dos céus? Elas não semeiam, elas não cegam, mas o Senhor alimenta elas todos os dias. Vocês não valem muito mais do que essas aves dos céus? Olhe para os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua grandeza, em toda a sua riqueza, se vestiu como ele. Aliás, a irmã Eula, nem Salomão, né? Meu Deus. Nem a Sunamita se vestiu com tanta elegância. Mas nem Salomão se vestiu com tamanha nobreza como o lírio. Aí ele diz assim, ó, vocês não valem muito mais do que os lírios, que hoje nasce e amanhã seca. Vocês valem muito mais. Isso para nós quer dizer o que, irmãos? Que Deus tem o seu muito mais para nós. O muito mais de Deus, Ele pode se manifestar na nossa vida à medida que nós somos fiéis com aquilo que Deus deu para nós. Então, irmãos, todos nós aqui temos recebido coisas de Deus. É verdade. Talentos de Deus. Vocês conseguem imaginar que pode qualquer semana dessa, o pastor Jorge fazer 10 cultos diferentes, em casas diferentes, usando vocês aqui? Mandar o irmão ali com sua esposa fazer um culto num lar. Mandar o irmão Clemson para outra casa fazer um outro culto em outro lar. O irmão Júlio com a irmã ir para outro lugar com a irmã Andréia fazer um outro culto em outro lugar. Cada família, o Sérgio ir para outro canto. A irmã Gabi com o irmão Tiago para outra casa. Fazer vários cultos ao mesmo tempo, porque vai ser a maneira de Deus usar cada um de vocês e multiplicar o talento que Ele já tem dado. Ouvir da parte do Senhor, servo bom e fiel. Entra para o gozo do teu Senhor. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Em sexto lugar, irmãos, Deus nos chamou para multiplicar e não para nos acomodar. Quando eu estava preparando esse sermão hoje, a minha esposa estava arrumando uns documentos que a gente está vendo aí com o advogado.
E aí eu me sentei na mesa e comecei a escrever esse estudo aqui para os irmãos. O pastor me deu os 3 temas, eu falei, pastor, acho que é melhor fazer um de cada vez. Eu falei, eu vou falar sobre a mordomia. E aí comecei a preparar tudo e eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, isso aqui é tão forte que eu preciso pregar lá na sede. Para todos os crentes. Porque isso aqui é importante para todos nós. Às vezes o tempo vai passando e a gente começa a colocar dificuldades para fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Agora mesmo em Austin, na festa, eu conversando com o pastor Daniel e a gente trocando uma ideia ali, ele disse, pastor, o senhor tem que vir todo mês aqui pregar. Eu falei, Marco, eu venho todo mês aqui. É longe, é 3h30 de carro, mas eu vou. Todo mês lá, pelo menos uma vez pregar lá. Ensinar os irmãos. Pastor Miguel quer começar um trabalho lá em San Antônio. E eu falei, embora, pastor, uma vez por semana reunir lá o pessoal e pregar a palavra. Porque se nós ficarmos colocando empecilho, irmãos, a gente não vai fazer nada. É verdade. E não é porque eu estou desocupado, não, porque eu trabalho também aqui. E o meu trabalho é bacana demais. Eu trabalho cavando buraco, carregando terra. Mas eu preciso cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. Porque Ele entregou o talento na minha mão. E Ele vai voltar para prestar contas. Amém, meus irmãos? Em 7º lugar, fomos chamados para dar frutos. Se eu estou apenas justificando, é sinal que não estou frutificando. Só justificando. Ah, mas não deu. Ah, mas não posso. Ah, mas não vai dar. Ah, mas eu estou cansado. Ah, mas eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu não consigo. Eu não tenho capacidade. Irmãos, essa história de capacidade não funciona. Não funciona. Eu prego a palavra de Deus, irmãos, eu prego desde 2002. Então tem 22 anos que eu prego. Desde que eu me converti, meninozinho. Misturava um monte de assunto, eu servia aquela salada para a igreja, sabe, Maela? Quando eu comecei a pregar, servia só salada, aquela mistura de coisa, eu não sabia o que eu falava. Mas misturava um monte. Preparava aquele sermão para eu falar 1 hora, quando chegava lá, com 10 minutos eu já não tinha mais assunto, estava com a língua para fora, não conseguia mais falar e começava a misturar tudo. 22 anos se passaram, irmãos. Eu continuo me achando incapaz. Mas eu nunca deixei de cumprir o que Deus entregou para eu fazer. Ele me colocou para pregar, para ensinar, para encorajar, para estender a mão, para levantar, para consolar aqueles que estão tristes. Essa é a chamada. E a gente tem que fazer, mesmo não se achando capaz de fazer. Amém? Então, quando eu começo a justificar demais, eu não frutifico. Então, eu tenho que parar de justificar. Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Eu vou cumprir o teu querer. Eu vou multiplicar os talentos que o Senhor deu para mim. Porque eu quero ouvir essa frase maravilhosa da tua parte, servo bom e fiel. Como é bom ouvir isso da parte de Deus. Eu me lembro que quando a Maria Eduarda era pequenininha, eu acho que a gente estava lendo a Bíblia, alguma coisa assim. Aquele texto que Jesus disse que para um lado ele vai separar as ovelhas, para o outro lado os bodes. E ele vai receber as ovelhas no seu reino e vai expulsar os bodes e mandar para o inferno. Aí a Eduarda olhou aquilo ali, ela era pequenininha, tinha uns 4, 5 anos, se eu não me engano. Aí ela disse assim, pai, eu não quero ser bode não, pai. Eu quero ser ovelha do Senhor. Porque, irmão, não há nada mais motivador para nós do que ouvir isso de Jesus. A gente pode ouvir palavras ruins das pessoas. As pessoas podem dizer que não gostam de nós, que não gostam do nosso jeito, que não gostam da nossa insistência. Mas o melhor de tudo não é ouvir isso aqui na terra. O mais importante é quando chega lá ouvir de Deus, servo bom e fiel. O que as pessoas dizem não interessa, o que importa é o que Ele vai dizer para nós, isso é mais importante. Amém, meus irmãos? Então nós vemos também, em 8º lugar, quando eu não frutifico, eu estou mortificando. Quando eu não dou fruto, eu estou gerando morte. Vocês conseguem entender o que é isso? Não dá para ser neutro no reino de Deus. Se eu digo que eu amo crianças, quando eu vejo aqui a filhinha do irmão,
quando eu vejo aqui a Shayla, os meus filhos, se eu amo crianças, eu tenho que odiar o aborto, porque eu amo crianças. Eu não posso ficar no meio termo. Se eu amo as coisas de Deus e não faço nada, eu não estou contribuindo, acrescentando, eu estou diminuindo, eu estou decrescendo. Como hoje no caminho para cá, para Guinzio, eu vinha conversando com um amigo nosso, pastor do nosso ministério, que vinha passando uma luta terrível na sua igreja. Ele começou a dizer, pastor, só foi aquele camarada embora que começou a chegar gente nova na igreja. Porque aquele que não ajunta, irmãos, ele espalha. Aquele que não coopera, ele está tirando a força daquele que deseja cooperar. Então o reino de Deus não dá para ficar em cima do muro. A gente tem que tomar uma decisão. É dizer assim, Senhor, a partir de hoje eu não quero mais ser neutro. Eu quero ser um agente de mudança onde eu estou. Eu quero mudar a história de Guinzio. Quero começar talvez aqui por esse rancho. Começar a levar pessoas novas, trabalhar. Eu quero fazer a diferença, eu quero dar frutos. Eu só estou dando um exemplo, porque eu sei que o irmão Clêmis é uma bênção de Deus. Irmão Júlio. Amém, irmãos? Amém. É tomar uma decisão. Isso é decisão. Não adianta a gente ficar, eu vou esperar o Senhor me chamar. Irmão, o sacerdócio é universal. Eu preguei sábado sobre isso, sobre Neemias. Neemias ele trabalhava no palácio, ele serviu o rei. Mas quando ele ouviu a situação de Judá, ele disse, não posso ficar aqui de braço cruzado, eu vou fazer alguma coisa. Eu não posso ficar como aqueles que dizem assim, não, eu só vou fazer a obra de Deus quando Deus me chamar para eu ficar de tempo integral na obra. Você não vai fazer nunca. Porque Deus só chama a gente ocupado. Ele só chama quem já está com a mão na massa. É igual aquela situação, eu trabalhei em empresa asiática durante muito tempo. Empresa asiática é assim, você nunca vai ver numa empresa asiática um jovem de 20 anos como um gerente ou um diretor de um departamento. Porque eles entendem que ele não tem maturidade para ocupar aquela função. Então eles trabalham com de galgar, degrau por degrau. Não é? É galgando, degrau por degrau. Para quê? Para a pessoa ir encorpando, ganhando experiência, para quando ele tiver que ser promovido para aquela função, ele já está executando aquela função. Ele só vai mudar o cargo e o salário. Mas ele já sabe como fazer, ele não vai ficar perdido para tomar decisão, para promover mudanças. O reino de Deus é assim. Quando Deus nos chama, só é para confirmar o que eu já venho fazendo há muito tempo. Ele não vai pegar ninguém neófito, sem experiência, sem envolvimento na obra de Deus. Não, a partir de hoje você é pastor presidente. O cara nunca deu aula nem para criança. Deus não faz isso. Ele vai galgando, ele vai colocando. Eu comecei dando aula para criança. Eu falei lá na festa de Austin que antes de vir para os Estados Unidos eu preguei na congregação que aceitei Jesus. Lá onde eu dava aula para as crianças. E eu vi um monte daquelas crianças casadas, com filho. Adultos. Acabou o culto e ele me mostrou, olha aqui pastor, meu filho, já tem esse aqui, já tem mais outro aqui, estou pensando no próximo. Tudo crianças, mas que agora já eram adultos. Então, ou seja, e aí eu fui trabalhando com criança, com adolescente, com jovem. Depois fui trabalhar em secretaria, tesouraria da igreja. Passar por todos os departamentos que eu assumi na primeira congregação, muito tempo depois. Porque eu já sabia como funcionava tudo. Amém? Nono lugar, meus irmãos. A família não é minha, é dele. O filho não é meu, é dele. A igreja não é minha, é dele. Embora tenha um monte de gente que acha que é dono da igreja, né? Hoje mesmo a gente estava conversando lá no pastor Jorge a respeito disso, né, mãe Eula? Sobre essa situação de homens que se sentem os donos da igreja. Que administram tudo como se fosse dele. Nós estamos cuidando de coisas eternas. E eu ouvi uma frase há muito tempo atrás no seminário de casais que eu nunca esqueci. Todas as vezes que alguém trata as coisas de Deus, que são santas, como coisas comuns, miséria e desgraça acontecem. Nós temos que tratar o que é santo como coisa santa. E a igreja é uma dessas coisas. A igreja é santa. Ela não é nossa, ela é de Cristo. Eu me lembro, e eu sou um pouco assim, irmãos. Eu falei até esses dias isso, o meu sangue ele demora um pouco para esquentar, mas quando ele esquenta, o bicho pega. E uma vez um pastor amigo meu, chegou um pregador na igreja e começou a chamar a igreja de fria. Começou a falar um monte de baboseira para a igreja. E o pastor vinha chegando,
Quando ele chegou, que acabou o culto, ele já tinha pego a pastinha dele, a ofertinha que ele já tinha colhido. E a saída ele chamou, vem cá que eu quero falar com o senhor. O senhor chamou essa igreja aqui de fria? Foi isso mesmo que eu ouvi? O senhor falou isso e isso para essa igreja aqui? O senhor sabe quem sou eu? Eu sou o pastor dessa igreja aqui. Essa aqui é a noiva do Cordeiro. Glória a Deus. Na noiva do Cordeiro ninguém bate à toa. Deus colocou líderes para cuidar da sua noiva. E o senhor não é o líder dessa noiva aqui. Nunca mais volte aqui na minha igreja para pregar. Eita. Eu pergunto, será que ainda existe homem de coragem desse tipo? Existe? Existem, poucos, mas ainda existem. Para cuidar, para proteger a igreja de Jesus. E ensinar a palavra de Deus com fidelidade é uma outra forma de proteger a igreja de Cristo. De cuidar da igreja de Cristo. Você vai ver que a igreja de Éfeso, quando Cristo manda aquela carta à igreja de Éfeso através de João, você vai ver que ela é acusada de ter perdido o primeiro amor, mas não de ter heresia na igreja. Ele diz, eu tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. Eles tinham virado aquela igreja ativista, cheia de atividades e tarefas, mas não fazia mais aquilo com fervor, com amor, com alegria. Mas Jesus não acusa aquela igreja de... Ele vai, pelo contrário, ele vai elogiar o pastor e dizer, eu sei que tu tens combatido aí os falsos mestres. Era uma igreja que tinha uma teologia pura, mas era uma igreja que não tinha fervor. E o Senhor quer isso de nós, quer bom ensino, boa palavra, mas que tenhamos tudo isso com amor, com espiritualidade, com alegria, com fervor. O fervor não pode sair de nós. Amém, irmãos? Amém. Em nono lugar. Aliás, o nono lugar eu comecei e não terminei. Então a família não é minha, é dele. É. Os filhos não são meus, são dele. É. A igreja não é minha, é dele. É. Os meus bens não são meus, são dele. Glória a Deus. Amém? Em último lugar, irmãos. Aleluia. Todos esses talentos aqui representam o que para nós? As qualidades que Deus nos deu. Eu sempre falo assim, olha, minha esposa, ela é toda caladinha assim, desse jeito. Você não sabe como isso fala, irmão. Mas prega muito bem. Para a glória de Deus. Mas a minha esposa, ela prega a palavra de Deus. Ela ensina a palavra de Deus também. Ela é uma mulher que desde que a gente começou a namorar, a gente sempre trabalhou junto na igreja. Sempre. Desde quando nós namorávamos. Festa de jovens, era eu e ela até de madrugada limpando a igreja. Ornamentando a igreja. Eu com os jovens carregando banco, porque na época era banco, né? Agora é poltrona, agora o negócio é bonito. Mas na época era poltronona, aqueles bancão de madeira, nos ombros, carregando de uma igreja para outra, limpando a congregação. Lembra? Piso vermelhão, não tinha cerâmica nas igrejas. Onde abria buraco, aquilo não parava de sair terra daquilo ali. Era varrendo e a terra saindo. Tinha hora que tinha que jogar o xadrez dentro do buraco para ver se parava de sair aquela terra. Que era para poder os irmãos irem para o culto, a igreja está limpa. Era em festa, limpando a congregação, ornamentando, cuidando de farda, cuidando dos jovens, organizando. Quando tinha seminário, era levantando recursos, tirando do bolso, para ajudar os jovens para ir para o seminário, para participar das coisas do Senhor. Né? E às vezes ainda sendo mal interpretado, sendo mal falado pelos outros, mas a gente ali junto, trabalhando. Então, qualidades são talentos também que Deus deu para você. Você pode não falar na igreja, pregar para ninguém, mas você sabe fazer um arranjo. Você sabe fazer um negócio para as crianças provarem, sabe fazer um alimento para ajudar na igreja. Tudo isso são talentos que Deus deu para você, que Ele vai requerer. O que mais representa, irmãos? As oportunidades que Deus coloca na nossa frente. O irmão vai dar uma palavra, não, pastor, não consigo falar não. Pelo amor de Deus, não consigo. As oportunidades que Deus coloca diante de nós são também provas de que Ele está entregando coisas na nossa mão. A gente tem que ir lá e abraçar. Amém? Recursos, tempo, até mesmo amizades, pessoas que Deus coloca no nosso caminho. São talentos que Ele nos deu. A gente tem que saber valorizar. É tão difícil arrumar amigo hoje, irmãos. É tão difícil.
que aqueles poucos que Deus traz para nós, a gente tem que tratar com o máximo de carinho, de cuidado, de abraçar, porque encontrar um amigo é difícil. Amém? A gente tem muito colega por aí, né? O brasileiro tem muito esse negócio, encontra com alguém no aeroporto, bateu um papo ali, já viu que é brasileiro também. Ah, um amigo meu que eu encontrei lá no aeroporto, que eu conheci semana passada. Um amigo. Não, irmão, colega a gente tem um monte. Mas dá uma olhada na nossa lista telefônica, quantos que a gente pode realmente ligar a qualquer hora? Pelo menos para desabafar, para falar alguma coisa que está sentindo, uma dor, uma agonia, um sofrimento. Olha lá no seu Facebook, 5.000 amigos. Será que é tudo isso de amigo? Não. Se cada um desse me desse $2, eu ia ficar feliz a beça. Mas não são todos amigos. Então, irmãos, valorizar as amizades foi Deus que nos deu. Tudo é dele. Ele tem o muito mais dele para a nossa vida. E em último lugar, irmãos, para encerrar, a Bíblia diz que depois de um tempo aquele Senhor voltou para prestar conta com aqueles homens. E nós aprendemos aqui que o nosso Senhor vai voltar também. Ele vai voltar para prestar contas. Ele vai requerer tudo que Ele te entregou. Todas as oportunidades, todos os talentos, todas as chances que Ele te deu. Porque a gente não peca só fazendo, não. Agindo, a gente peca se omitindo também. Leonardo Ravenhill diz que ele teme mais, não foi aquilo que ele fez, foi aquilo que ele deixou de fazer, podendo fazer. E a Bíblia já diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele peca. Então nós, irmãos, não podemos deixar as oportunidades fugirem, passarem, porque o tempo passa, irmãos. Um dia desse eu era um menino da idade da minha filha. Era um menino da idade dessa mocinha aqui. Quantos anos? 14 anos, mesma idade do Eduardo. Eu aceitei a Cristo com 16 anos. O tempo já passou, irmãos. Glória a Deus. Já passou. O cabelo diminuiu. Tem uns ficando prateados, mudando de cor. O tempo passa. E passa muito rápido, irmãos. Glória a Deus. E o que vai ficar é só o que a gente fez para Deus. É o legado. É como eu disse sábado. Se hoje o Senhor decidir colocar um fim na nossa vida, como é que eu vou ficar lembrado para quem ficar aqui? Como eu vou ser lembrado? Como você vai ser lembrado? Porque a gente não sabe. Tem gente que canta hoje aí bem assim, quem tem promessa não morre. Será que não? Hebreus capítulo 11 fala que um monte de gente morreu sem ver a promessa. Foi. Ah, eu tenho promessa, eu não morro. Irmãos, é papo furado. Se a hora que Deus quiser levar, Ele leva e acabou. A Ele pertence a vida. A promessa maior é se encontrar com Ele. E aí como vai ficar? Como é que eu vou ser lembrado? Será que as pessoas não vão ficar dizendo, poxa, aquele irmão que morreu era tão murmurador, né? Aquele irmão que partiu, ele reclamava tanto da vida, né? Aquele irmão que foi embora, uma pessoa que não, vivia falando mal dos irmãos, né? Ou será que ele vai se lembrar assim, como eu lembro de um grande amigo meu, pastor Jerônimo, que morreu antes da pandemia, né, amor? Já tem uns 6 anos, 5 anos que ele faleceu. Irmãos, um dos homens mais piedosos e mansos que eu já conheci na minha vida. Pastor de obra, homem de oração. Passava horas em oração. E até hoje a gente volta na igreja que ele pastoreava. Por sinal, a igreja que eu aceitei Jesus, ele virou pastor dela depois. E quando ele morreu, ele estava pastoreando lá. Com todas as vezes que a gente vai lá, alguém fala no nome dele. Diz o pastor Jerônimo, essa obra hoje aqui está de pé, porque ele orou muito lá atrás por ela. É o legado que as pessoas deixam. É como eu e você devemos ser lembrados. Em nome de Jesus. Como alguém que era de oração, como alguém que era alegre, como alguém que ajudava, como alguém que estendia a mão, como alguém que não perdia oportunidade, como alguém que não deixava o tempo passar à toa, como alguém que realmente cumpriu a sua chamada nessa terra, como alguém que pegou os seus talentos e cuidou bem disso. Amém, irmãos? Para encerrar, o tempo já foi, né? O tempo já foi, né? Deus do céu. Eu tenho esse problema, pastor, e às vezes eu acho que a gente está vivendo no tempo no Kairos.
Já foi, não é nem no dá tempo Cronos. pra orar, pastor. Depois que eu fui ver os links do culto lá de Austin, meu Deus, eu preguei 1h10 sábado e 1h domingo, Jesus. Por isso que o culto acabou tarde, os dois cultos. Culpa minha. Mas vamos lá, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 4, para encerrar. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Glória a Deus. E dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Glória a Deus. A palavra ministros aqui, irmãos, no grego significa remadores. Então, ou seja, que os homens nos considerem remadores de Cristo. A ideia aqui que se dá, e isso era muito normal para a época de Paulo, eram as grandes embarcações, né? Eu acho que daqui alguns irmãos já devem ter viajado de navio, de cruzeiro, né? De cruzeiro. Eu sei que você, não vou nem perguntar porque com Muita certeza. Amazônia ali, viajamos muito. Não, eu falo navio, cruzeiro. Já andamos aqui nos Estados Unidos. Foi aquele negócio chique. Eu sei que vocês já foram. Tinha alguns navios. Vocês são chiques lá na Amazônia. Tinha os barquinhos, mas tinha também os navios grandes. Então, os navios daquela época não tinham, por exemplo, os motores autopropulsores de hoje. Eu trabalhei na Yamaha, por exemplo, a gente fabricava motores de 10 mil HPs, 20 mil HPs. Imagina o que é a potência de um negócio desse. Às vezes uma embarcação pega 4, 5 motores daquele para empurrar uma embarcação gigante. Na época de Paulo não era assim. Eram homens que remavam. Ficavam as grandes galeras embaixo. Exatamente. Era aquela galera lotada de homens embaixo. Eles tinham que remar. Só que para levar a embarcação para frente, primeiro, eles tinham que remar no mesmo sentido. Não dá para ficar remando contrário. Um remando para trás, outro remando para frente. Tinha que ser no mesmo sentido. Segundo, eles tinham que remar na mesma velocidade. E terceiro, com o mesmo propósito. Senão a embarcação não ia para frente. Quando a palavra de Deus diz aqui que nós somos ministros de Cristo, quer dizer o quê? Nós somos os remadores que vamos levar a obra de Deus até o cais. Até o porto final, do outro lado. Porto seguro. Eu sei que nesse negócio de embarcação, tem gente que está lá em cima só pegando vento. E tem aqueles que estão lá embaixo só no porão, pegando peia. Igual a mulher de malandro, apanha, mas não larga. Então a gente tem que ser assim. Tem que estar ali, está apanhando, está difícil, está duro, mas não vamos largar o remo. Amém? A gente tem que ser igual aquele irmão que fez a interpretação do nosso hino da harpa 467. Os irmãos já ouviram isso aí? Ele disse assim: irmãos, a gente tem que ser igual o Danal. Jesus dizia: solta o cabo, Danal. Ele não soltava o cabo. Então não solte o cabo igual o Danal, não é? A gente sabe que a nau é uma embarcação, né? Não tem nada a ver com o que ele falou, né? Mas o fato é que a gente não pode largar o remo. Amém, irmãos? É continuar trabalhando para o reino de Deus. E em último lugar, irmãos, ele fala que a gente é o quê? Dispenseiro. Quem é o dispenseiro, irmãos? Ele é um mordomo que tem acesso à dispensa. E essa pessoa que tem acesso à dispensa, ele tem o controle de como ele vai distribuir o que ele está administrando na dispensa. Amém? Então você é um dispenseiro dos mistérios de Deus. Deus colocou na sua mão isso, então administre. Procure como você vai distribuir o que Deus entregou na sua mão. Mas não deixe de distribuir. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Podemos orar, pastor? Glória a Deus, obrigado, Senhor. Eu queria perguntar, irmãos, tem alguém que quer receber uma oração? Alguém que tem dom, mas que talvez não descobriu, não sabe como fazer. Tem dúvidas de como você pode servir melhor? Vamos orar por você, em nome de Jesus. Tem alguém? Glória a Deus. Quem mais? A Shaila quer descobrir o dom dela. Glória a Deus. A Shaila é recepcionista da igreja, né? Por isso que está dando muita gente lá na igreja.
O pessoal está usando aí a estratégia de deixar ela na porta e todo mundo quer ver ela, né? Mais alguém, irmãos, para nós orarmos? Oh Deus, nos ajuda, Senhor. Você quer descobrir o seu dom, o seu talento, você quer fazer a vontade de Deus, não sabe como, Deus vai te mostrar, meu irmão. É verdade, Senhor. Deus vai te mostrar. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Temos aqui uma família, Clênio, Simão, Letícia. Vamos orar pelos nossos irmãos. Deus. Mais alguém? Não? Todo mundo já sabe o que vai fazer? Se prepare, pastor Jorge. Tem muita gente aí que vai começar a fazer uma grande obra. Quero convidar minha esposa aqui para fazer essa oração. Venha cá, meu bem. Faça essa oração pelos irmãos. Que o Senhor possa usá-los em nome de Jesus Cristo. Tem mais gente. Eu, a Gabi. Vamos estender as mãos aqui em direção aos irmãos. Bem? Aleluia. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor. Oh, aleluia. Senhor, por esse momento em tua presença, por tua palavra, Senhor, que chamou a nossa atenção, Senhor, acerca da nossa função, Senhor, do trabalho que tens colocado nas mãos de cada um. Deus querido, se apresente colocar no nosso coração a disponibilidade, Senhor, que possamos nos colocar diante de ti, Senhor, como servos fiéis, obedientes, que sabem a sua função, que reconhecem o chamado que tens na vida de cada um, Senhor, que tu vês, Senhor, operar para que a tua obra cresça, avance cada vez mais, Senhor. Continua sustentando essa obra, continua sustentando cada crente aqui presente, Senhor. Firma os pés de cada um, Senhor Deus, e que eles possam caminhar contigo, reconhecer a tua grandeza e o teu poder, Senhor. Que essa igreja aqui reunida, Senhor, saia mais fortalecida, mais fervorosa, Senhor Deus, e entendendo qual é a função de cada um. Continua usando o pastor Jorge, Senhor, cada um dos irmãos que cooperam, que oram, que intercedem, Senhor, por essa obra que venha crescer, frutificar, Senhor, e que esses frutos permaneçam para a glória do teu nome, Senhor. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Cantemos juntos, todos os irmãos. Eu quero ser Senhor. Ser